C&A, M. Dias Branco, IMC, Engie e Brasil Foods. Você quer saber se nós achamos essas ações caras ou baratas? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e hoje é mais um dia de fazermos o nosso quadro Ciladas ou Barganhas, onde a gente busca encontrar aqueles ativos baratos da bolsa, especialmente quando nós falamos de múltiplos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje vamos falar um pouquinho então sobre M. Dias Branco, né, que ainda está com resultados pressionados, então o PL dela fica um pouco mais alto em função disso. Lembrando também, né, pessoal, que ninguém vai comprar ou vender ações só por causa desses indicadores, mas como eles são bastante utilizados, né, a gente usa eles aqui como uma desculpa, né, para falar a respeito das ações, tá? Temos aqui Brasil Foods, que ainda tem um PL negativo em função de prejuízo, um PVP de 1,7, e MC, né, que a gente vai ver que está barata realmente, um PL baixo de 5, operando bem abaixo do valor patrimonial. A Engie, né, pessoal, que nunca dá para considerar uma ação barata, a não ser que a gente considere barato comprar boas empresas, né, uma ótima empresa, mas que tem múltiplos altos, tem uma alavancagem maior, o que é natural aí do setor, até porque como essas empresas têm resultados bastante previsíveis, elas aproveitam para ter uma alavancagem maior, e a C&A, né, que acabou divulgando bons resultados, também opera abaixo do valor patrimonial. O PL dela, na verdade, está bem alto, mas porque a empresa teve um lucro pequeno, mas a gente vai ver aqui que a questão mais interessante e importante da C&A são as questões operacionais, tá? Então, começando aqui com o M. Dias Branco, né, pessoal, a empresa divulgou ótimos resultados agora no trimestre, no quarto trimestre de 2023, né, a empresa aumentou o lucro, melhorou em termos de receita, apesar da receita ter sido praticamente estável, e tiveram algumas questões aqui que ajudaram a empresa, né? Primeiro, custos de óleo, custos de trigo, a questão do dólar que vinha impactando muito nos resultados, impactou menos agora nos resultados de M. Dias Branco, lembrando que ela tem produtos com menor valor agregado na média e com isso, claro, ela tem mais dificuldade para repassar preços. Como nós tivemos uma queda geral aí nos preços de commodities, isso acabou ajudando as margens, né? A empresa conseguiu ajustar essa questão de margem, os resultados melhoraram, como a gente pode ver aqui. Há muito tempo os resultados estáveis, primeiro a questão de trigo, dólar, depois a questão da pandemia. É uma empresa boa, né, pessoal? É uma empresa de histórico, é uma empresa que tem uma boa política de pagamento de dividendos, tem uma situação financeira muito tranquila, inclusive ela tem dívida líquida negativa. Porém, né, pessoal, se começa a se cogitar a possibilidade de, para acelerar o crescimento, já que eles têm uma participação de mercado grande, a possibilidade de fazer aquisições. Daí a gente vai ter que entender primeiro, né, qual é o tipo de empresa aqui que M. Dias Branco poderia adquirir, até para não poder ter o mesmo problema que teve outra vez na compra da Piraquê, que foi uma integração bastante complexa, muito complicada. Tá? Não é uma cilada, pelo contrário, mas como tem essa possibilidade de aquisição, a gente ficaria um pouco com o pé atrás aqui, pensando na empresa, mas como eu falei, é um ótimo ativo. Temos BR Foods, né, pessoal? A gente já comentou várias vezes, né, sobre ela aqui no canal, e é uma empresa que a gente percebe aqui pelo resultado financeiro negativo, desde que a Sadia juntou com a Perdigão é só problema, né? E essa é a nossa principal questão aqui em relação à Brasil Foods. Recentemente nós tivemos, né, a Marfrig comprando ações, a Brasil Foods tendo dinheiro, capital injetado na companhia, até porque não tinha alternativa, né? Com todo esse aqui é o resultado financeiro da empresa, só o que ela estava pagando de juros de dívida, né, praticamente inviabiliza o negócio, não tem como crescer bem com isso, e isso vem sendo estancado, né? Tanto que no trimestre, agora no quarto trimestre de 2023, já se percebe uma queda da alavancagem, né? Nós tivemos queda de commodity, né, como o milho, por exemplo, o que ajuda também aqui nos resultados, tá? Aparentemente, né, pessoal, o pior já passou, tá? Apesar da gente preferir as outras, JBS, Marfrig, Minerva, né, aparentemente o pior já passou aqui para Brasil Foods e a gente espera, sim, que ela volte a ter mais resultados positivos, né? Porém, ainda tem um longo caminho aqui, né, para conseguir se livrar de todo esse endividamento, todos esses custos pesados aqui em relação ao resultado financeiro negativo por causa de juros. Temos IMC, né, pessoal? Muita gente perguntou, para quem não conhece, a empresa não é uma ação tão conhecida assim, ela é operadora de marcas como o KFC, como o Pizza Hut,
É uma empresa que, logicamente, teve problemas, né, pessoal? Fechou restaurante na pandemia, teve problemas societários também. E aqui acontece aqueles casos que o mercado também exagera, né? Para baixo aí, em termos de dar pancada no preço das ações, né? Os resultados operacionais já foram melhores nos últimos dois trimestres, né? E ela é uma empresa barata quando a gente compara com os ativos da companhia. Por exemplo, eles venderam um restaurante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos representam em torno aí de 40% do faturamento da empresa, em torno de 66 milhões de reais um restaurante, né? Ou seja, se a gente pensar que só essa parte ali dos Estados Unidos valeria em torno aí de 800 milhões de reais, né, fazendo um cálculo de padeiro aqui, como diz o outro, a empresa toda hoje vale na bolsa aí menos de 600 milhões, tá? Então é um ativo barato quando a gente compara o que ela tem de ativos perto do valor de mercado, né? Dificilmente a gente recomendaria só por causa disso, mas é um bom sinal já, né? E ela segue aqui com, apesar do resultado ter melhorado nos últimos trimestres e essa expectativa de venda de ativos, quando a gente compara ali o PVP dela, ela continua operando abaixo do valor patrimonial. Ou seja, apesar da previsibilidade maior, o mercado ainda não colaborou ali, né, trazendo valorização aí para a IMC, tá? Então, pode surgir boas oportunidades nesse sentido. Hoje, inclusive, eu estava falando com um cliente, lembrando do caso da Tenda. Quando a gente comprou a Tenda, a Gafisa fez um spin-off, né? Fez uma cisão da Tenda em 2017. A Tenda estava super capitalizada, a gente comprou a Tenda valendo menos em bolsa do que o próprio caixa da empresa, né? Então foi uma baita oportunidade. Às vezes acontece. Pode ser um caso semelhante aqui quando a gente compara com os preços de ativos de IMC, tá? Antes de continuar, pessoal, quero só deixar aqui o último dia que a gente vai disponibilizar o e-book Onde Investir 2024. Informações aqui na descrição, vale a pena vocês baixarem material bem interessante. Continuando aqui, Engie, né, pessoal, como eu comentei, não dá para dizer que é uma barganha, tá? Mas é uma ótima empresa, a Engie, né? É uma empresa que divulgou novamente bons pagamentos de dividendo, tem um ótimo histórico em relação a dividendo. Ela, apesar de estar alavancada, tem margens históricas altíssimas, ROIs próximos a 35%, 40%, que é bastante positivo. E apesar da gente não entender como uma barganha, é uma ótima empresa, sim, e tem a possibilidade da gente ter uma consolidação do mercado, né, pessoal? Inclusive, eles venderam recentemente 15% da participação da TAG, que a gente acha uma empresa fantástica, né? Muita gente comentou de maneira negativa essa venda da TAG. Eles baixaram a participação de 32,5% para 17,5% da TAG, que trabalha com transporte de gás, né? 3,1 bi com a venda. E o que acontece, pessoal? Já começou o zoom da possibilidade de alguns negócios, consolidação no setor, inclusive, né, que talvez a Engie estaria de olho aí na ES, né? O controlador da ES tem interesse de sair do Brasil, a Engie poderia comprar ativos, né? Então, apesar de não ser uma barganha, tem essa possibilidade de trabalhar com consolidação do mercado, seria fantástico, né? A compra desses ativos da AES, tá? E temos aqui C&A, né, pessoal? A C&A, o segmento de varejo sofre mais em momentos de crise, mas nem por isso a gente não tem boas empresas. A gente gosta de Renner, gosta de C&A. As duas empresas se comportaram bem durante a crise. Claro que em termos operacionais a C&A foi um destaque. Inclusive no último trimestre a gente viu vendas em mesmas lojas subindo, a receita subiu quase 18%. E aqui a gente percebe como o mercado exagerou na paulada que eles deram na C&A nos últimos anos, né? A empresa entregou resultado, entregou fluxo de caixa livre. Então, mesmo com crise, pessoal, a gente vê aqui que só em 2021 a empresa entregou fluxo de caixa livre negativo, ou seja, ela estava gerando caixa mesmo numa situação mais complexa. E aqui a gente percebe, né, como o mercado tinha exagerado mesmo. A gente pega lá em 2019, onde ela operava o dobro do valor patrimonial. Isso aqui foi só pancada no preço das ações aí de C&A. Claro que a gente teve uma recuperação do preço sobre o valor patrimonial porque as ações subiram bem, né? Ainda assim, a empresa continua abaixo do valor patrimonial, ela aguentou bem no momento ruim de crise, as margens podem melhorar ainda, isso pode impulsionar ainda mais os preços das ações. A gente tem toda essa restrição em relação às importações vindas da China, ou seja, apesar da alta, é um ativo aí que continua
barato na nossa avaliação. Então, pegando aqui as empresas, né, pessoal, a gente não considera nenhuma dessas aqui cilada, mesmo que a gente tenha essa restrição aqui com o Brasil Foods, são ativos baratos, aqui no caso de C&A, IMC, Brasil Foods e M. Dias Branco, e no caso aqui da End é sim um ativo caro, vamos dizer assim, em termos de múltiplo, mas é uma empresa de bastante qualidade, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site também, tem as informações de assinaturas, tem as informações a respeito dos resultados das nossas estratégias, né, pessoal? Eu lembro que na Capitalizo hoje nós temos os melhores resultados do mercado, tudo comprovado, auditado, né, nos mais diferentes tipos de mercado, renda fixa, ações e assim por diante. Aqui o investidor sempre vai saber como dividir o dinheiro, quando comprar, quando vender, não vai investir mais sozinho. E nas estratégias de longo prazo, com 10 minutos por mês, o investidor consegue acompanhar. E nas estratégias de médio e curto prazo, com 10 minutos por dia, ele consegue acompanhar. Tudo isso feito de maneira independente, transparente, com o melhor atendimento do mercado. Por isso, dúvidas, podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Informações todas na descrição do vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!